Boa tarde. Vamos esclarecer aqui o que é seita. Por que isso? Porque eu vejo pessoas, principalmente por motivos religiosos, dizerem que a religião de outras pessoas que não a dela é uma seita. Assim, católicos chamam denominações evangélicas de seitas e vice-versa. Os evangélicos chamam os católicos também de seita, né? A seita católica, ou então a seita protestante. Eu já vi até padre falar assim. Mas a palavra seita, ela não é um termo para ser usado como se fosse um xingamento, né? Porque você falar a palavra seita para se dirigir a uma determinada religião organizada, né? E reconhecida como uma religião, então está errado, né? Seita não é um xingamento. Seita é uma palavra, né? Os dicionários classificam assim a palavra seita. Na antiga literatura romana e pré-cristã, seita significa partido ou escola, né? Por exemplo, uma determinada pessoa tinha certas ideias, né? Então ali estava uma seita. Quem aceitasse aquilo ali iria estar na seita daquela pessoa. E assim sucessivamente. A seita não precisava ser obrigatoriamente de ordem religiosa. Podia ser sobre qualquer outra coisa, sobre filosofia, né? Sobre história. Né? Então, uma pessoa que pensa diferente, as pessoas que a seguem estariam naquela seita daquela determinada pessoa. E não necessariamente poderia estar errada. Né? Por exemplo, em certo momento da história, cria-se que a Terra era plana. Né? Ela era sustentada por duas tartarugas enormes que ficavam lá embaixo. Né? Depois, mais tarde, com as grandes navegações, descobriu-se que a Terra era redonda. Mas aquele punhado daquela pessoa, principalmente daqueles marinheiros que descobriram que a Terra era redonda, em certo sentido, foram em determinado momento uma seita, né, dentro do que era normalmente aceitável, que a Terra era plana. Aí então existia a seita das pessoas que aceitavam que a Terra era redonda. Com o tempo, essa seita se tornou uma aceitação generalizada, já não é mais uma seita. Também diz-se que na Vulgata Latina, que é uma versão bíblica católica, diz que é a variedade, que seita é a variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. E realmente o judaísmo, antes de Cristo, ele estava muito dividido em diversas correntes religiosas, mas todas dentro de um mesmo judaísmo. Ou seja, todas elas eram seitas. Por quê? Porque eram diferentes do judaísmo tradicional, lançado lá por Moisés naquela época. Eles passaram a ter outras ideias, então aquilo ali virou uma seita. E são seitas por quê? Porque eles não se separavam do judaísmo. Uma vez que eles se separassem do judaísmo, já não seria mais uma seita, seria uma religião. Um exemplo disso é o próprio cristianismo. Né? Acreditava-se, quando Cristo veio na Terra e fundou o cristianismo, em determinado momento os judeus pensavam que aquilo ali era uma seita. Né? A seita e inclusive tem até na Bíblia, eles chamavam a seita dos nazarenos. Né? A seita dos nazarenos. Por quê? Porque a maioria dos convertidos ao cristianismo eram do judaísmo. Então eles acreditavam que aquilo ali era uma corrente diferente dos fariseus, dos saduceus e etc. Né? Mas não. A partir do crescimento do cristianismo, o cristianismo passou a ser considerado como uma religião e não mais como uma seita. Mas em determinado momento da sua história foi uma seita. Né? É uma seita errada?
foi uma seita errada? O Cristo, quando veio na Terra e fundou a seita dos nazarenos, como era assim conhecido, ele estava errado porque era seita, né? Então, seita não é um xingamento. Seita pode muito bem tratar-se de uma coisa correta, né? A palavra grega haeresis, né, que traduz a palavra seita, também traduz a palavra heresia, muito usada na Igreja Católica da Idade Média para prender, julgar e matar pessoas, né? Mas o que significa heresia? Ou então haeresis, no grego antigo? Significa escolha. Era um grupo de pessoas que aceitavam determinadas ideias dentro de uma corporação, principalmente religiosa, e passavam a adotar. Até hoje em dia, no catolicismo, existem muitas correntes religiosas, né? Existe a corrente dos beneditinos, dos franciscanos, e tem também aqui tem a canção nova, e etc. Ou seja, a religião católica ela é uma junção de seitas junto dentro do catolicismo. Todos se dizem católicos, mas todos também se dizem devoto de algum santo ou devoto de alguma santa. Isso tudo é chamado de seita. No evangelismo, também, entre os evangélicos, erradamente chamado de protestantes pelos católicos, porque protestantes foram os reformadores. Lutero, por exemplo, Calvino, eles foram sacerdotes católicos que protestaram contra contra algumas práticas da Igreja Católica. Então, eles eram protestantes. Agora, quando eles fundaram a sua religião e saíram do catolicismo, eles já não poderiam mais ser considerados nem seita e nem protestantes. Hoje em dia, os evangélicos eles não são protestantes e nem seitas, porque eles são religiões devidamente formadas. Em determinado momento, alguma denominação evangélica, uma determinada pessoa lá de dentro se separa e antes dele sair daquela igreja, ele formou uma seita ali dentro. Em determinado momento, foi isso uma seita, né? Aí depois ele saiu, daí fundou uma religião. Portanto, seita significa escolha, né? É você, opa, peraí, aquela pessoa está falando aquela determinada coisa. Portanto, é uma seita. Né? Enquanto ele estiver dentro de uma corporação, trata-se de uma seita. Saiu, não é mais uma seita. Né? É simples de entender. Seita não é um xingamento. Seita é uma divergência. Né? Ele continua no grupo, mas ele diverge. Ele não está de acordo com aquela norma. Certo? A partir do momento que ele sai e funda uma nova ideia, ele não é mais uma seita, né? Então, é isso, gente. A palavra seita é isso, tá? Não é um xingamento, tá bom? É simplesmente uma separação temporária dentro de um escopo geral. Saiu, não é mais seita. Certo? Entrou lá dentro e continuou tendo ideias diferentes, aí trata-se de uma seita. Por exemplo, uma pessoa pode se converter a uma denominação evangélica, mas ter as suas ideias próprias a respeito daquilo. Aquilo ali é uma seita. A pessoa que concordar com ele e que ele continua dentro daquela corporação é uma seita. Né? Saiu, não é mais uma seita. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que esteja esclarecido. Tá bom? Até o próximo vídeo.